Já que eu falei aqui do Tacla Duran, por exemplo, que deu depoimento para o juiz Eduardo Apio, e aí ele mandou isso para o STF, o Ricardo Lewandowski, indicado pelo Lula antes de se aposentar, deixou o caso lá, o Toffoli também está na área aí para mexer com essa situação, anulou as provas contra o Tacla Duran, e eu quero lembrar uma coisa que ninguém lembra, porque aqui nesse programa tem o baú do Felipe, e a gente precisa resgatar até aquela vinheta, né, Robson? Que é o vídeo do Vadir Damus. O antagonista, que acompanha aqui o site, vai lembrar, porque o antagonista publicou na época, mas ficou muito marcado aquele vídeo pela declaração do Vadir Damus de que o Gilmar Mendes agora é aliado do PT. Só que o Vadir Damus fala, logo em seguida, naquele vídeo, é que ele levou as denúncias do Tacla Duran para o Gilmar Mendes. Vamos assistir. O PT embarcou nessa onda moralista desde lá de trás. O que é a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa significa dizer o seguinte: o povo não sabe escolher, quem escolhe é o Poder Judiciário. Quem escolhe candidato é o Poder Judiciário. Escolhe cheio. Claro. Que o povo é burro. O povo só escolhe corrupto. O povo só escolhe bandido. E aí o pessoal fica zangado. Eu tive ontem com o Gilmar. Nós fomos lá levar as denúncias do Tacla Duran para ele. Quem vai botar a boca no trombone para apurar denúncias? É o Gilmar Mendes. É mesmo. Eu vi. Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo do xadrez e a fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. E nós somos aliados dele. Volta não, volta a ser inimigo não. A aliança ficou, ela continuou. Você está vendo? Um membro do PT, braço direito do Lula, que ele, aliás, colocou até no Congresso Nacional, na época da CPI da Petrobras, pediu para o Eduardo Paes, prefeito do Rio, abrir vaga para o então deputado titular, o Vadir Damus era suplente, aí ele botou o Vadir Damus como deputado titular para atacar a Lava Jato na época da CPI. Ele está aí, membro do partido, dizendo que levou lá o que ele chama de denúncias, né, do Tacla Duran para o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes dar o encaminhamento, começar a falar a respeito do debate público, fazer toda aquela articulação política, né, que muita gente não gosta de falar, que determinadas autoridades públicas fazem nos bastidores. Então, Wilson, você tem aí todo um conjunto que a Cruzoé está apresentando e a gente está complementando aqui, de vingança do sistema contra membros da Força Tarefa que descobriu uma podridão em esquemas de corrupção envolvendo estatais brasileiros. Exatamente isso, Felipe, né? Esse vídeo do Damus, hoje secretário nacional, acho que de Justiça, se não me engano, não, Direito do Consumidor, Consumidor, perdão. Justiça é o outro, Direito do Consumidor. Ele fala uma coisa que eu queria amarrar justamente com essa matéria e com a minha passagem por Curitiba. Eu confesso que, inclusive, deixa eu aproveitar, Felipe, se você me permite, por favor, deixa eu só mandar um abraço para os curitibanos no programa de hoje, porque eu fui muito bem acolhido lá em Curitiba, né? Nos 2 dias que eu passei por lá. Semana passada eu estava fazendo o programa de lá, estava um frio danado, fiz externa, apresentei o programa em uma área externa, então estava um frio de 9 graus, sensação térmica de 5, então estava bem difícil, mas enfim, sobrevivemos, né? E aí, Felipe, eu gosto muito de conversar com os colegas de Uber, sabe? Acho que você também. Porque ali você sente as pessoas, né? Você sente o que você, que nos acompanha, pensa, né? Não é só aqui no chat, que você pensa. E essa frase do Vadir Damus, ela é muito representativa quando ele fala o seguinte, que quem escolhe é o Poder Judiciário. E um assunto, Felipe, que você bateu aqui no programa muito essa semana, que eu vou aproveitar essa salada toda para poder amarrar. O Deltan Dallagnol foi cassado pelo TSE, pelos integrantes do Poder Judiciário. E um sentimento que eu escutei muito de várias pessoas em Curitiba, inclusive
que personifica muito é a partir de uma declaração que eu ouvi de um motorista de Uber, né, um dos translados. Ele me falava o seguinte: Wilson, eu fico muito chateado quando eu percebi que o Deltan foi cassado, porque eu vi alguns ministros votarem contra o povo. Eu vi vários ministros pegarem o meu voto de curitibano, e colocar no lixo. Então, esse é o sentimento que você tem ali do povo. Esse é o sentimento do cidadão, sabe? E que ele teve o seu voto roubado por 7 integrantes de uma corte superior. Então, e aí é um sentimento desse que você cria uma descrença na política, que você cria uma descrença no poder judiciário. Essa arrogância, essa petulância dos donos do poder que mina a vontade, que mina a empolgação do cidadão que está na base. Aí, porque o cidadão não vai votar? Mas como? O camarada vai votar, mas tem 7 juízes que buscam uma brecha na lei da ficha limpa para poder caçar o meu voto? Então, é um sentimento de frustração, né, coletivo, e que esse tipo de ataque da Lava Jato, ele é muito simbólico, porque ele também representa esse sentimento de desempoderamento, utilizando um termo típico da esquerda, né? A esquerda fala muito em empoderamento, né? Mas esse tipo de ataque é um desempoderamento, né, do cidadão comum, um desempoderamento do que é certo, e que mostra que no Brasil vale a pena você estar do lado da história. E Felipe, e só para fechar, há uma diferença entre jornalismo e militância, que você falou muito bem. Eu só queria complementar com uma frase, meu amigo. A diferença entre o jornalismo profissional, exercido por você, por mim, pelo Graeb, por outros integrantes aqui do Antagonista, é que nós estamos do lado da história. Nós não somos influenciadores digitais, eu não preciso ser bancado pelo poder público, sabe? Eu não preciso ficar aqui de conluio com quem está no poder. Essa é a diferença. Essa é a pequena diferença, né, Felipe? É claro. Eu sempre chamo atenção para esse detalhe, quando eu estou nas conversas privadas, na vida social, é que quando a gente está apontando a sujeira do poder, geralmente a gente está perdendo dinheiro com isso. Porque quem fica do lado do poder está aí sendo promovido, está aí indo para grandes veículos que estão mancomunados com o poder. As notícias estão aí para quem quiser ver. É só você ver o perfil. Então, assim, quando você mostra que fatos que vieram à tona, seja pela mão de quem for e que não tem tanto poder, mas que são incômodos para os poderosos, a tendência natural é que os poderosos tentem evitar que essa verdade incômoda para eles seja disseminada para a população brasileira, para que eles não percam popularidade, para que as posições deles em determinados debates políticos, jurídicos, etc., não percam força diante da sociedade, diante dos seus colegas. Então, se tenta neutralizar aquela voz. O que a gente viu agora, nesse vídeo que eu resgatei aqui para mostrar para vocês, é a promiscuidade entre o poder político e o poder judiciário. Que história é essa de um político levar para ministro da Suprema Corte de um país? Vamos falar assim de uma maneira genérica, pensando em todos os países. Denúncias de um criminoso confesso. Quer dizer, você tem caminhos institucionais para que isso aconteça. Então, se o sujeito tem uma queixa, ele vai ali, aquela primeira autoridade que recebe aquela queixa, etc. Quando você tem essa promiscuidade em que os políticos levam para ministros da Suprema Corte ataques feitos por quem já confessou crimes de lavagem de dinheiro para uma grande empreiteira, para que ele ouça, para que ele bote a boca no trombone, para levar adiante aquilo, numa grande reação contra aqueles que descobriram a sujeira de quem estava no poder. Quer dizer, esse é o cenário que faz com que boa parcela da população não tenha confiança na cúpula dos 3 poderes, de maneira geral, né? É claro que muitas vezes as pessoas são manipuladas, são engajadas para defender determinado grupo político, mas mesmo assim, o judiciário brasileiro ele perdeu muita credibilidade nos últimos anos.